e eu dou graças, aleluia. Mesmo sem eu merecer, meu Deus fez. Mesmo sem eu entender, meu Deus fez. Se você puder, erga suas mãos e diga: quem sou eu pra me amar tanto assim? Sou grato por seu amor, sou grato por seu amor. E é o meu Deus, sempre esteve aqui por mim. Sou grato por seu amor, sou grato por seu amor. Sou grato por seu amor, sou grato por seu amor. Aleluia! Nós somos gratos, Senhor. Aleluia! Nós não temos medo, porque nós confiamos em Ti. Oh!
chama para andar sobre as águas. E Ele me chama para andar sobre a sua palavra. Não tenho medo, a minha fé firmada está, andando sobre o alto mar. O barco
pois tua palavra sustenta os meus pés no mar. A voz que me chama a andar é a mesma que acalma o mar. Nós te adoramos, Senhor. Oh, Jesus, o que o olho não viu, nem ouvido ouviu, pra você. O que Deus fez até aqui, só nos resta agradecer. Mas a fé é a certeza do que não limite a sua fé. A fé nos leva a crer que coisas maiores virão, milagres acontecerão. Você não imagina o que Deus irá fazer. Que coisas maiores virão, milagres acontecerão. Você não imagina o que Deus irá fazer. Oh, aleluia! O que o olho não viu, nem ouvido ouviu. Se você crê, declare, orando pra você. O que não chegou ao coração do homem, segredos que não foram revelados, é o que Deus tem preparado pra você. O que Deus fez até que chora aos pés da cruz alcançará de ti, Senhor. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração.
levantadas e adorar a Deus nesse lugar, porque o Senhor é aquele que vê as nossas lágrimas. Salmo diz que Ele colhe todas as nossas lágrimas, e eu vim hoje aqui dizer para você, não há nenhum choro na presença de Deus em vão. Ei, eu quero dizer para você, meu irmão, se você tem chorado na presença de Deus, o Senhor está para responder o seu choro, o Senhor está para responder a sua entrega, ela está subindo como um aroma suave, e Deus vai responder com poder. Por isso eu quero te convidar a cantar mais uma vez e adorar a Deus, porque o Senhor está nesse lugar, o Rei dos Reis está nesse lugar, o Senhor dos Senhores está nesse lugar. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para Ei, Agar, o seu choro de desespero vai ser visitado por uma resposta de Deus. Davi, o seu choro de arrependimento vai ser visitado pela misericórdia de Deus. Oh, aleluia. Deus está fortalecendo você nessa noite, no nome de Jesus. Se você recebe isso, aplauda o Senhor. Tome o seu assento por um instante. Aleluia. Aleluia. Meus queridos, que coisa boa estarmos aqui nessa noite para adorar a Deus juntos. E nós queremos conhecer os nossos visitantes. Se você está aqui e é a sua primeira vez aqui, nós queremos conhecer você. E eu quero te pedir, levante uma de suas mãos, mantenha a sua mão levantada. Se você está aqui pela primeira vez, levante sua mão, mantenha ela levantada, que um dos nossos voluntários vai até você. Nós queremos reconhecer e te dar um presente, é uma forma de nós marcarmos de você ter tirado do seu tempo para estar aqui. E eu queria que a igreja desse uma salva de palmas a essas pessoas. Eu acho que pode ser melhor. Glória a Deus, glória a Deus. Meus irmãos, a Bíblia fala de um texto poderoso, quando Davi, ele tem no coração de construir um templo para Deus. Ali no auge do seu reinado, Davi entende que é hora de construir um templo para Deus. E é interessante, meus irmãos, a resposta de Deus para Davi. Deus diz assim: Davi, eu não preciso de um templo. Quando o povo estava no deserto, eu habitava em tendas. Quando o povo não tinha tendas, Davi, eu ia numa coluna de nuvem com o povo e numa coluna de fogo com o povo. E é interessante, irmãos, porque esse texto me faz pensar uma coisa, de que quando nós construímos algo para Deus, para honrar a Deus, nós estamos beneficiando as pessoas. O templo para o judeu era algo central. Ali ele fazia os seus sacrifícios, ali o sacerdote dizia se uma pessoa estava doente ou não, ali eles recebiam uma palavra. Quando Salomão inaugurou o templo, Deus falou: nesse lugar, a oração que for feita nesse lugar será respondida por mim. Então o templo era algo incrível. Mas é interessante que as pessoas construíram algo para Deus, mas o maior beneficiado foi o povo. Hoje eu quero te convidar a colocar no seu coração esse desejo de construir algo incrível para Deus, sabendo que as pessoas vão ser beneficiadas. O nosso templo que nós estamos construindo vai ser algo incrível, vai ser um templo maravilhoso, vai ter espaço para estacionamento, espaço para kids, espaço para você vir com a sua família inteira, vai ser algo confortável, vai ser algo incrível. Mas nós estamos construindo aquilo para Deus, mas as pessoas serão beneficiadas. Quantas pessoas terão o seu primeiro encontro com Jesus naquela igreja? Quantas famílias serão restauradas naquela igreja? Irmãos, nós temos lá um espaço que é um atendimento de saúde para a comunidade, e aquele espaço, se Deus nos permitir, continuará funcionando, mantido pela igreja. Por quê? Porque nós estamos construindo algo com todo o nosso coração para Deus, mas as pessoas também serão beneficiadas. E como é que a gente faz isso?
a partir da generosidade. A Bíblia diz que Davi, do seu tesouro pessoal, depositou uma oferta. E de repente todo mundo viu aquilo e começaram também a ofertar e a dizimar. Por quê? Porque juntos eles quiseram construir algo poderoso e incrível para Deus, mas que beneficiasse as pessoas. Hoje eu quero que você tenha isso no seu coração, que juntos como igreja a gente se reúna para construir algo incrível para Deus, sabendo que essa cidade vai ser beneficiada por aquilo que nós vamos construir para Deus. Amém? Você recebe essa palavra, você pode ficar de pé. Pai, nessa noite, Deus, nós estamos aqui com o nosso coração, ó Deus, disposto, Senhor, a cooperar com aquilo que o Senhor quer. Nessa noite, Pai, nós queremos colocar os nossos recursos financeiros à Tua disposição, para honrar o Seu nome, Pai amado, porque Deus, nós Te amamos e nós queremos dar sempre o nosso melhor para o Senhor. Como Davi, ó Deus, que pôs no seu coração construir o templo, porque ele queria dar o melhor para o Senhor, assim também somos nós, ó Pai, nós queremos Te dar o melhor. E eu Te peço, Deus, que o Senhor nos aumente os recursos, porque aquilo que nós construímos para o Senhor beneficia as pessoas, e nós queremos ver essa cidade tocada por aquilo que nós estamos construindo juntos como igreja. Nós queremos ver as famílias dessa cidade, ó Deus, restauradas, porque nós estamos construindo algo poderoso para o Senhor. Nós queremos ver a juventude dessa cidade, ó Deus, abençoada, porque juntos nós estamos construindo algo para honrar o Teu nome. Eu Te peço, Deus, que o Senhor nos abençoe financeiramente, porque nós seremos fiel, ó Deus, com aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Recebe o nosso dízimo e a nossa oferta nessa noite, no nome poderoso de Jesus. Amém. Venha com alegria dizimar e ofertar na casa do Senhor. Mas Ele tá lado a lado, me enviando qualquer recurso, me aliviando e me deixando mais seguro. E toda vez que eu quero parar, Ele aparece pra me fazer avançar. Por mim eu já teria desistido, mas por Ele eu chego lá. Foi por causa dele que eu ainda não parei nem desisti. Foi por causa dele que eu levantei e decidi seguir. É por causa dele que eu ainda continuo a lutar. Por causa de Jesus que sempre me conduz, eu sei, eu chego lá. Porque quando eu não der conta, Ele vai me ajudar. Crescer na vida também faz parte do chamado. No dia 18 de abril, às 19h30, a série Maturidade e Missão traz o tema Sua Essência, Seu Chamado. Um tempo em parceria com o CN Carreira para alinhar propósito, carreira e liderança cristã. Esperamos você! Vem aí o Impacto de Missões em Aquirás. Serão 3 dias para proclamar o Evangelho, servir a cidade e experimentar o mover de Deus. Não fique de fora. Participe dessa missão e faça parte do que o Senhor está fazendo.
O CN Kids está de portas abertas para você que quer servir e fazer parte do que o Senhor está fazendo. Não perca essa oportunidade de viver o propósito e servir com alegria. Deus também se move através da nossa vida profissional. Participe da manhã de oração e roda de negócios no dia 1º de maio a partir das 8 horas. Um tempo de oração e direcionamento para a vida profissional. Esperamos você. O batismo é uma decisão pública de fé e um novo começo em Cristo. Um momento incrível de celebração, entrega e testemunho. Se você deseja ser batizado, procure a nossa equipe no hall da igreja. Você está pronto para se conectar, se inspirar e descobrir o propósito de cada ministério da nossa igreja? Chegou a hora de fazer o seu check-in. Conheça um pouco sobre nossa igreja, nossos ministérios e a visão dos nossos pastores. Inscrições pelo aplicativo da CN Fortaleza na aba Eventos. Te esperamos lá. Subir a montanha é viver algo incrível na presença de Deus. Nosso top de um ano vai acontecer de 4 a 7 de junho. Faça a sua inscrição e não perca essa oportunidade de viver o sobrenatural com o Senhor. Vem aí o acampamento CN Kids para crianças de 6 a 10 anos. Deus está formando crianças para todas as nações. De 3 a 5 de julho. Inscrições abertas no app CN Fortaleza. Homens jovens, esse chamado é para você. Estão abertas as inscrições para o curso Homem ao Máximo Jovens. Um tempo para crescer em fé, caráter e propósito. Não deixe essa oportunidade passar. Inscrições no app CN Fortaleza na aba Cursos. Comunicar também é servir ao reino de Deus. O Alcance, nosso Ministério de Comunicação, está recrutando novos voluntários. Se você gosta de foto, vídeo, design ou redes sociais, seu lugar é aqui. Vem servir com a gente. Esse foi o nosso CN News. Siga-nos nas nossas redes sociais. Nós vamos continuar esse momento de adoração. Oh, nós te adoramos, Senhor. Será que você pode encher esse lugar? Vamos encher este lugar. Vamos encher este lugar. A porta da casa mais simples, que o anjo da morte não entra. Estrada que corre pro mar, o vento que abre o caminho é você. Declare isso. É você. Diga a nuvem. A nuvem que aponta o destino é a mesma que cobre o passado. Então que sacia a fome, a rocha que mata minha sede é você. Oh.
Você pode levantar as mãos e dizer: até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou desistir. Até que o Senhor venha, diante do teu altar, diante do teu altar. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor. Até que Ele venha, até que Ele venha, até que Ele venha. Abra a Bíblia comigo em 1 Samuel capítulo 31, verso 4. 1 Samuel 31, verso 4. A cultura hebraica tem uma pedagogia, vários tipos de pedagogia, eu até já ensinei um pouco sobre isso aqui, mas eles têm uma forma de ensinar que nós chamamos de paralelismo hebraico. O que é isso? Ou contraste. É quando você pega dois personagens e você coloca um do lado do outro, a fim de que nós possamos ver o comportamento de um e que fim deu, e o comportamento de outro e o que fim deu. Isso acontece constantemente na Bíblia. Você vai ver Caim e Abel, você vai ver Esaú e Jacó, você vai ver Abraão e Ló, você vai ver Eli e Samuel. Todos eles são colocados lado a lado, para que você veja, esse comportamento aqui foi de um jeito, esse comportamento aqui foi de outro, veja o fim que deu cada comportamento diferente. Mas existe um contraste bíblico muito poderoso a respeito de dois reis, e como Deus fez com que um reino sucumbisse, acabasse, não tivesse mais continuidade, e o outro reino fosse confirmado para sempre, ao ponto que até Jesus tenha sido descendente, tenha sido um rei descendente desse rei. Esse é o paralelo que a Bíblia mostra do reino de Saul e do reino de Davi. E hoje eu gostaria de falar um pouco sobre esse paralelo, mas principalmente sobre o reino de Saul. É como um reino sucumbe, como alguém que escolhido, que separado, que profetizado o seu futuro, que ungido, pode chegar a perder tudo. E olha aonde esse homem chegou. Nós estamos em 1 Samuel 31, verso 4 aí. Então disse Saul ao seu escudeiro: arranca a tua espada e atravessa-me com ela. Ele pediu para o escudeiro matá-lo, para que porventura eu não venha esses incircuncisos e me matem, me atravessem e escarneçam de mim. Porém o seu escudeiro não quis, porque temia muito. Então Saul pegou a sua espada e se lançou sobre ela. Que triste, um rei de Israel, o primeiro rei de Israel, suicidando, se tornando, acabando com a vida, chegando ao ponto de tirar a própria vida. Queridos, ouça, um reino, uma vida, uma família, um projeto de vida não cai na guerra. Quando você olha assim, como para Saul, achando que ele caiu numa guerra contra os filisteus, não caiu. O reino cai no dia em que alguém começa a se desconectar de Deus. Saul não morreu num campo de batalha, Saul morreu no processo. O comportamento autodestrutivo de Saul não destruiu apenas ele, destruiu o seu reino. Mas a autodestruição, irmãos, não é um evento, é uma sequência de decisões invisíveis, silenciosas e acumulativas. Ninguém se destrói de uma vez. A queda da nossa vida, a perca, a destruição familiar, a destruição do futuro é construído em etapas.
Por isso, ninguém percebe durante o processo da destruição. E é um pouco sobre isso que nós vamos falar hoje. Israel pediu, acabou o som aqui em cima. Israel pediu um rei. A Bíblia diz que Israel era Israel era dominado, era reinado, era dirigido por juízes. Era a única nação diferente em toda aquela região. Mas eles desejaram ter um rei. Eles desejaram ser como as outras nações. Um dos nossos fins como servos de Deus é achar que as soluções das outras pessoas são as nossas soluções. Quando a gente começa a copiar as coisas que nós achamos que está dando certo, ou que deu certo, ou que foi a saída dos outros, nós não entendemos que nós somos diferentes, que as soluções para a nossa vida são diferentes, que a maneira como Deus age é diferente. A Bíblia mostra que Saul então foi escolhido como rei. E aí nós vamos ver o processo, como um reino sucumbe, como algo acaba. Vamos tomar como um paralelo como uma família acaba, como um casamento acaba, como uma vida profissional vai sucumbindo. A primeira coisa é que Saul começa como um produto da graça de Deus, começa com um alvo do favor de Deus e termina como quem exige de Deus. Em 1 Samuel 9, 21, diz que então respondeu Saul, e disse, quando Samuel escolheu, foi lá, Deus mandou escolher, ele disse, não sou eu filho de Benjamim, a menor das tribos de Israel, e a minha família não é a menor de todas Israel. Olha só, quando ele foi escolhido para ser rei, uma coisa que havia nele é o entendimento que ele era alvo do favor e da graça de Deus. Ele não era a maior tribo, ele não era a maior família. A Bíblia diz que Samuel tomou um azeite e lançou sobre a sua cabeça e beijou, e diz assim, mesmo sendo tu pequenos, porventura o Senhor não te ungiu sobre príncipe da sua herança. Em 1 Samuel 10 e 22, a Bíblia diz que ele se sentia tão não merecedor daquilo que Deus ia fazer, que ele se escondeu atrás das bagagens, para não ser visto como rei em Israel. Mas em 1 Samuel 15, 17, Samuel diz, porventura não sendo tu o menor aos teus olhos, não foste o Senhor não decidiste te colocar sobre a cabeça de todas as tribos de Israel, e te ungistes, mesmo pensando ser pequeno, rei de Israel. Saul é escolhido sem mérito. Saul é escolhido pela graça. Saul é escolhido sem que Deus justifique a sua escolha. Ele apenas apontou para alguém e disse, eu vou te abençoar, assim como você foi escolhido pela graça de Deus. Sem mérito algum, Deus olhou para você e decidiu, eu vou te favorecer, eu vou te alcançar, eu vou trazer meu bem sobre a sua vida. E ele começa pequeno, e ele começa humilde, e ele começa consciente que não merece, e ele começa servindo, até que o seu coração muda. Não é interessante que pessoas, elas caminham assim, agradecidos pela família, agradecidos pelo casamento, começam agradecidos pelo trabalho, começam agradecidos pela empresa que abriram, agradecidos pelo caminhada, pela profissão, assim. E de repente, de alguma maneira, o coração muda, e parece que não é mais uma gratidão, é uma insatisfação, pensando que aquilo deve alguma coisa a ela. Em 1 Samuel capítulo 15 e verso 30, Samuel foi visitá-lo, aí ele diz assim, Samuel, anda no meio do povo comigo, olha assim, ele diz assim, agora honra-me
na frente de todo o povo de Israel e os anciões, e volta comigo para que eles para que eles me olhem. Olha só, aquele que achava que não era, que não merecia, agora diz assim para Samuel, aquele que foi ungido por Samuel, agora diz assim: Samuel, me honra na presença de todo o povo. Ele começa como quem não merece honra, mas termina como quem exige honra. Ele começa como quem não merece a posição, mas termina como quem exige posição. Ele começa como quem celebra um casamento, mas depois termina como quem só exige dele. Ele começa como alguém que sabia que não merecia, mas terminou como alguém que achava que Deus lhe devia alguma coisa. Como se ele estivesse fazendo um favor para Deus, fazendo aquilo que ele está fazendo. Deixa eu dizer, querido, quer entender o começo de um fim de uma pessoa, ela não lembrar de onde Deus a tirou, não lembrar que ele é vítima da graça. Você cresceu, irmão, você foi vítima da graça e continua sendo vítima da graça de Deus. Você progrediu, você avançou, saiba que o favor de Deus está sobre a sua vida e sempre vai estar. Não perde o coração humilde, não perde o desejo de adorar a Deus. Tudo que acontecer na sua vida, levante a mão, foi Deus que deu, foi Deus que abençoou, foi Deus que abriu a porta, foi Deus. Foi Deus. E o que acontece com ele é isso, assim, é o começo da derrocada dele. Primeiro é essa sensação que o povo deve a ele alguma coisa, que as pessoas devem a ele alguma coisa, que Samuel deve a ele alguma coisa. Já viu esse espírito de insatisfação, achando que, irmãos, olha, a insatisfação denuncia a idolatria do ego. Não existe alguém que é insatisfeito, que não está idolatrando a sua própria vontade, que vive como se as pessoas lhe devessem alguma coisa, que perderam, quem vive como se alguém, como se a vida, como se o governo, como se tudo lhe devesse alguma coisa. Isso é o quê? Isso, querido, é uma prática de egoísmo, de egocentrismo, como se a vida, ela gravitacionasse ao redor de nós e todo mundo nos devesse alguma coisa. Irmãos, ninguém nos deve a nada, como diz o apóstolo Paulo, e nós devemos ao mundo tudo em Cristo Jesus. Nós devemos ao mundo um encontro com Deus, porque Ele nos encontrou. Nós devemos ao mundo a bênção, porque Deus nos abençoou. Nós devemos às pessoas cordialidade, porque o Senhor foi cordial conosco e misericordioso. Alguém me ajuda aí e celebra ao Senhor. Nós devemos. Em segundo lugar, por que o reino dele sucumbiu? Sucumbiu por causa da impaciência. A impaciência que quebrou princípios. Em 1 Samuel 13, 8, 11, a Bíblia diz que ele esperou por Samuel 7 dias para sacrificar antes que fosse para a guerra. E como Samuel demorou 7 dias, ele começou a sacrificar como se fosse o sacerdote, como se fosse alguém separado para fazer isso, como se fosse alguém. E quando Samuel olha de longe, Samuel diz: o que fizestes? Por que sacrificastes? Aí ele diz: eu vi que o povo ia espalhando de mim, e que tu não vinhas no tempo determinado, então decidi sacrificar. É triste, irmão, porque às vezes a gente acha que impaciência é uma coisa simples. Não, a impaciência foi a razão pela qual Deus rejeitou a Saul. Entenda que impaciência na economia de Deus não é tão tranquilinho como a gente acha que é. Em 1 Samuel 13:3 diz assim: então disse Samuel a Saul: procedestes loucamente, não guardastes o mandamento do Senhor, sendo impaciente, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino para sempre, mas porém não mais subsistirá o teu reino por causa da tua impaciência. Ou seja, o reino dele foi cortado porque ele não teve paciência. Imagine, para a gente hoje em dia, fulano de tal é impaciente, a gente olha isso como se fosse algo simplesinho, mas na economia de Deus, na teologia, na Bíblia, impaciência faz a pessoa perder. Por quê? Ele esperou 7 dias, mas não conseguiu esperar o final. Sabe por quê? Porque impaciência é orgulho disfarçado.
Impaciência é independência espiritual. Você sabe o que é impaciência? Impaciência rejeita processos. Impaciência quer atropelar caminhos. Impaciência revela que você preocupa mais com o que os outros pensam, o que vai aparecer. É como se nós não confiássemos nos processos de Deus. O que Saul diz: eu vi o povo se espalhando e eu temi. Impaciência revela o seu medo de perder o controle. Impaciência revela a ansiedade por resultados e não por princípios. A ansiedade por ver o final, não para andar nos fundamentos bíblicos. A impaciência revela a falta de intimidade com Deus. Porque, deixa eu te dizer, querido, às vezes o caminho se torna mais importante que o destino. Às vezes Deus nos coloca num caminho para um destino, e você quer tanto destino, mas o caminho é tão abençoado, e quando você chega no destino, você chega lá e diz assim: é isso mesmo? Porque o caminho foi tão abençoado, foi de tanta provisão, foi de tanta graça, foi de tanta bênção. Então o destino passa a ser muito menor, porque Deus é o Deus do caminho, ao ponto de Jesus dizer: eu sou o caminho. Irmãos, eu sou o caminho. A impaciência não quebra só o tempo, não, ela quebra o destino. A impaciência revela um desajuste na alma. E é por isso que os impacientes sempre esperarão mais. Existe um decreto, eu podia ir aqui, eu coloquei pelo menos 12 textos aqui sobre como na Bíblia o impaciente esperou mais. Sabe essas pessoas impacientes? Dá sempre algo errado. Eu conheço algumas pessoas assim. É impaciente na fila do banco, é justamente quando ele entra, cai o sistema. Sabe, essas pessoas, o tempo todo, tudo para eles acontece. Eu não sei o que, rapaz, sai correndo para sair de carro, de repente quebra um carro atrás dele. É sempre assim. Existe um decreto no céu que desonra pessoas impacientes, as pessoas que não entendem a grandeza e a beleza do tempo. Tempo é uma coisa incrível. Assim, ontem eu estava falando com uma irmã, sabe essas pessoas impacientes que não conseguem dar tempo para ninguém, conversam com você olhando para o relógio como se fosse ir para a próxima coisa, gente que está sempre ligado na próxima coisa e nunca se entrega ao momento. Está conversando com o filho, está olhando o que vai acontecer, está conversando com alguém, está pensando o que vai acontecer lá atrás. Sabe que isso são pessoas que desonram o momento pela visão de um futuro que não acontece, porque quando eles chegarem no futuro que pensaram, aquele futuro passa a ser o momento, e eles desonram de novo o momento por aquilo que vai acontecer. Querido, nós precisamos nos render à absoluta importância do momento. E o que nós temos é o momento. Quando se estiver conversando com alguém, olhe nos olhos, se entregue por inteiro, fale, dê atenção, pare o mundo, não deixe a sua mente vagar como quem está impaciente pela próxima estação, porque você vai colher isso. Toda vez que você fala com alguém pensando na próxima coisa, essa colheita é sua. Alguém também você vai achar que a pessoa está te dando atenção, ela está em outro lugar, e é por isso que você vai ser desonrado quando você precisar de alguém, porque nós precisamos dar às pessoas com quem conversamos absoluta atenção daqueles que não são impacientes por o futuro e vivem o momento. A impaciência de Saul sabotou o seu reino. Primeiro, ele profetizou para chegar, mas não profetizou para ficar. Quer dizer, a Bíblia diz que quando ele foi se tornar rei, ele profetizou, mas depois, a Bíblia diz assim, mas depois se tornou, nunca mais profetizou. Ou seja, tem gente que ora para chegar, mas não ora para ficar. Ora para chegar, mas não ora para estabelecer. Ora para ficar, mas não ora para permanecer. Segundo, o que destruiu ele foi a impaciência. E a impaciência é o que? Falta de paz. Terceira coisa,
que fez esse reino sucumbir. E é isso que faz as pessoas sucumbirem na vida, sabe, perdem um casamento porque não dão uma atenção absoluta, perde a família, perde o trabalho porque está fazendo isso pensando em outra coisa, perde porque pela impaciência. Terceira coisa que destruiu o seu reino foi a insensatez relacional. Insensatez relacional. Em 1 Samuel 14, 24 diz: e os homens de Israel estavam angustiados naquele dia. Portanto, Saul tinha conjurado o povo, dizendo: maldito o homem que comeu pão até a tarde, antes que eu me vingue dos meus inimigos. Olha só, o povo lutando por ele, ele na tendinha dele, ali o rei, e todo mundo se matando, pessoas morrendo, uma guerra contra os filisteus, e de repente ele diz assim: maldito será alguém que comer até eu vencer os meus inimigos. Sabe, colocar peso desnecessário nas pessoas é investir em distanciamentos. Sabe que pessoas, elas gostam de colocar peso nas pessoas? Gostam de submeter pessoas a exigências irracionais. Aquela marido que reclama o tempo todo do peso da mulher. Deus está falando. Sabe essas coisas, essas pessoas que submetem as outras a pesos irracionais, assim, o tempo todo, ou exigem de pessoas em ambientes, exigem coisas, vão distanciando as pessoas, porque passam a ser pessoas pesadas. Eu tenho certeza que você conhece alguém assim, alguém pesado, alguém que não é leve. É maravilhoso estar com alguém que é leve. Eu amo alguém que é leve, Irmãos, eu falo aqui, mas eu repito isso, eu viajo sempre com as mesmas pessoas, porque lá atrás eu viajei com as pessoas erradas. Quem já viajou com a pessoa errada aqui? Gente pesado. Gente, irmão, sabe que eu gosto de gente assim: ah, vamos comer McDonald's? Vamos. Ah, vamos comer ali? Vamos. Ah, vamos para lá? Vamos. Ah, vamos para cá? Vamos. Ah, vamos. Você sabe aquelas pessoas? Não para quê? Aí vai ficar com a cara emburrada. Sai de mim, Satanás, que não cogita as coisas do céu e só as coisas da terra, né? Diga assim comigo: eu quero gente leve na minha vida. Alguém celebra ao Senhor, que Deus mande gente muito leve para a sua vida, gente que não coloca pesos desnecessários, gente que não coloca nenhum. Irmãos, nós vivemos já uma vida muito difícil para pessoas. Irmão, cada um tem que se ajustar. Deixa eu dizer para você: seus problemas são seus problemas, os meus problemas são os meus problemas, e os problemas das outras pessoas são os problemas. Profundíssimo isso. Então, assim, quando a gente estiver junto, assim, você resolve os seus, eu resolvo os meus, e você sorri, porque eu também tenho problema para chorar, mas vou estar rindo para você, e está tudo bem. Vamos viver a vida leve, porque ninguém, irmãos, aqui, deixa eu dizer, ninguém aqui não está vivendo problema. Todo mundo tem problema aqui. Todo mundo tem problema. A não ser esse milionário que está sentado na sua direita aí. O resto, o da esquerda, só a graça. Só a graça. Irmãos, Saul coloca um peso no povo de Israel, um peso. E tem mais, olha só, a insensatez relacional dele, coloca peso. Aí o que ele faz? Ninguém vai comer. O filho dele, Jonatas, já tinha matado 20 filisteus, a maior vitória de um homem sobre os filisteus, sozinho, 20 filisteus. Aí ele vai e está cansado porque matou 20 filisteus, vê um pedaço de mel e coloca na boca. E o mel é tão engraçado. Ou foi o delay? Eu ouvi voz de homem, então foi o louro.
Vamos lá. E ele vai e diz, aí o que acontece? Quando o Jonatas chega no arraial, alguém disse que ele havia comido mel. E olha o que Saul diz para ele. Então disse Saul, pai dele, a Jonatas, me diz o que você fez. E Jonas declarou, eu provei um pouco de mel na ponta da minha vara. Aí Jonas, eis que eu devo morrer. Aí Saul diz assim, assim me faça Deus, ou seja, que me mate Deus, outro tanto, se eu não te matar, porque o menino comeu um pouco de mel. Você sabe o que é isso? Insensatez relacional. Jonatas lutou desde cedo, trouxe a vitória, mas sabe o que acontece? Saul ignora o grande pelo pequeno. Agora, preste atenção o que é insensatez relacional. É quem absolutiza detalhes e relativiza destinos. É quem fica pegando em coisinha pequenininha, sabe? Rapaz, tua esposa dá a vida por você, teu esposo dá a vida por você, sua mãe dá a vida por você. Às vezes a gente pega coisinha pequenininha, assim, relativiza o grande que é feito e pega detalhes e fica repetindo detalhes, colocando peso. Nenhum relacionamento é perfeito, mas se você relativizar o pequeno, irmãos, se você não relativizar o pequeno, você vai perder o grande. Relacionamentos quebram quando detalhes são mais importantes que a história. Porque as pessoas vão para um lugar que os detalhes ficam tão importantes que não vê a história, que não vê a grandeza do caminho, que não vê os sacrifícios feitos. Então, essas irritaçõezinhas pequenininhas, o que é isso, irmãos? Isso é idiotice relacional, me perdoe. Isso, não vou falar idiotice porque fica feio, isso é insensatez relacional. Irmãos, aliança vale mais do que um erro momentâneo. O histórico vale mais que um episódio. Tem gente perdendo pessoas grandes por causa de coisas pequenas. Saul perdeu o filho, perdeu a admiração do filho, perdeu a admiração de Israel. Olha o que acontece em Israel aqui, querido. Olha só, 1 Samuel 14:45. Porém o povo se revoltou contra Saul e disse, morreria Jonatas, que efetuou uma tão grande salvação em Israel? Nunca tal vive o Senhor, que nem um só cabelo cairá dele na terra. O povo de Israel se voltou contra Saul e disse, você não vai tocar no seu filho. Por quê? Porque a insensatez de pessoas que idolatram detalhes esquecem das coisas grandes, da vida, do sacrifício, do dia a dia. Rapaz, todo mundo trabalhando por todo mundo, porque deixou alguma coisa fora do lugar, já se irrita, já vira a roda baiana, já muda tudo, fecha a cara, fica 3 dias sem conversar, por causa de detalhes. Sabe o que é isso? Não vou falar. Nécio. Sabe o que significa nécio? Um jeito bonito de falar idiota. Paz, você perder a grandeza dos sacrifícios que cada um fez para o outro, por causa de detalhes diminutos, e valoriza e levanta detalhes. Querido, é assim que um reino sucumbe. É quando a pessoa, ela perde a grandeza do trabalho que ela faz, por causa da pessoa que senta do lado. Ei, irmão, não tem lugar confortável não. Você quer que tudo, você vai trabalhar, todo mundo celebre você, e tudo bonitinho, tudo, que lindinho você. A gente tem que conviver com as coisas, com os detalhes difíceis. Às vezes a bênção do Senhor está sendo derramada, e nós precisamos celebrar. Irmãos, deixa eu dizer, o grande é mais importante que o pequeno. E tem gente fazendo a conta errada. Você pode celebrar o Senhor, dar uma salva de palmas ao Senhor. Ele perde o coração do filho, ele perde o coração do povo, e o reino está sucumbindo debaixo dos pés dele, ele não está vendo. Falta de gratidão, impaciência, insensatez relacional. 4, você sabe por que o reino dele sucumbe? Acaba por causa da obediência parcial. Em Deuteronômio capítulo 25, 17, lá o povo saindo do Egito,
A Bíblia diz que, olha só, Deus diz, Deuteronômio 25, 17, 18, lembra-te do que fez Amaleque no caminho, quando saíste do Egito, como o encontrou pelo caminho e feriu de ti os fracos que iam por trás, quando estava cansado e fadigado. Olha, houve um povo que foi o pior povo que Deus mais odiou. Sabe que o povo que Deus mais odiou foi o povo que, quando Israel estava andando no deserto, os velhos e as crianças ficavam atrás, porque eram os mais cansados. Amaleque não via pela frente, ele rodeava por longo, ia por trás e matava os idosos e as crianças que ficavam por trás. Deus disse assim: esse povo não perdoarei. Você sabe que Deus, sabe o juízo de Deus é sobre as pessoas que vão em cima da fragilidade das pessoas, sabe? Que expõem as fragilidades, que fica conversando a respeito de fragilidades, que fica expondo, que fica assim. Deus tem um juízo para isso. E para esse povo Deus disse: eu quero extirpar da terra, não perdoarei, vou destruir esse povo. E o que acontece, irmãos, é que quando Saul tem uma vitória sobre Amaleque, a Bíblia diz que Samuel diz assim: olha, Deus mandou lá na saída do Egito, que era para destruir esse povo. Mas 1 Samuel 15 diz assim, e Samuel diz: vai e destrói Amaleque. Mas a Bíblia diz que Saul e o povo pouparam Agag, que era o rei, o melhor das ovelhas, pouparam. Aí quando Samuel chega de longe, ele ouve a vaca, o boi mugindo. Hoje estou demais. E ele pergunta, chega, pastor, que barulho é esse que ouço? Aí Saul diz assim: eu separei para sacrificar ao Senhor. É aí que ele diz: é melhor obedecer do que sacrificar. E Saul é duro com ele. Em 1 Samuel 15, 26 diz assim: porque você decidiu ter um comportamento na vida de obediência seletiva, de obediência parcial. Hoje, olha o que ele diz: hoje o Senhor rejeitou você como rei de Israel. Irmãos, obediência parcial é autojustificação espiritual. O que é isso? É quando eu obedeço numa parte para eu sentir bem a respeito da minha vida e não me sentir acusado a respeito dessa outra pequena parte que eu não obedeço. Chama de obediência parcial. Obediência parcial, querido, é fazer uma parte para não ser acusado da outra. Obediência parcial é performance para os outros. É porque eu obedeço nessa parte para os outros verem. Para que nessa, no meu secreto, na minha parte, eu não tenha que obedecer. Isso é obediência parcial. Obediência parcial é vida dupla. Obediência parcial é cumprir na frente e negociar no secreto. Obediência parcial é estar mais preocupado com o que as pessoas veem do que com Deus, aquilo que Deus vê. Obediência parcial fere relacionamentos profundos. Ele feriu o relacionamento com Samuel. Obediência parcial, irmãos, é inteligência carnal, tentando impressionar em vez de obedecer. Deixa eu dizer, obediência parcial é rebelião sofisticada. Aquilo que você poupa pode te destruir. Ele poupou aquilo que acabou com o seu reino. Deixa eu dizer alguma coisa, tem alguma coisa você poupando, um comportamento que você está poupando, um erro, um pecado, uma falha que você está poupando de um corte, de uma morte, que pode te destruir. E é isso que está acontecendo com ele aqui. Poupou aquilo que tinha que ser morto. Irmãos, eu não estou dizendo que a gente não vai errar, mas uma coisa é você errar como tropeço, outra coisa é você errar como escolha. Quando você erra como escolha de uma obediência parcial, você vai vendo sucumbir debaixo dos seus pés aquilo que você tenta desenvolver, aquilo que você tenta crescer, aquilo que você tenta avançar. E o reino está sucumbindo debaixo dos pés dele, ele não está vendo, já acabou.
Samuel diz: acabou, já acabou. Por quê? Porque, quinto ponto, a insegurança dele era terrível. Você sabe que o coração dele virou quando ele estava voltando de uma guerra, e Davi também estava voltando, e as mulheres cantaram: Saul matou seus milhares, mas Davi matou seus 10 milhares. A sua insegurança começou a despertar ódio, porque quem não sabe quem é, descobre quem é pelos lábios de outros. Quem não consegue se enxergar, acaba se vendo pelos olhos de outras pessoas. Saul, a Bíblia diz, sendo grande se viu pequeno. Davi, sendo pequeno, se viu grande. Por causa de um canto, irmão, por causa de um canto, ele viu Davi um inimigo, aquele que mais defendia ele. A insegurança distorce a realidade. Pessoas inseguras, elas não conseguem ter aliados. Pessoas inseguras não conseguem ter gente grande. Pessoas inseguras não conseguem se relacionar com gente mais rica, mais inteligente, mais capaz, porque é como se sentisse inferiorizado por aquilo que os outros têm, pela felicidade que eles demonstram. Gente insegura, irmãos, está sempre desfazendo de alguém que, assim, aparentemente tem mais, porque sempre é aparente, né? Tem mais, porque eu tenho que destruir a imagem de alguém para me sentir bem a respeito de mim mesmo. Pessoas inseguras atacam, pessoas inseguras criticam, pessoas inseguras o tempo todo, irmãos, levantam a voz para desfazer aquilo que não compreendem ou aquilo que não conseguem alcançar. Saul perde aquele que lutava por ele, e gente insegura vai perder as pessoas mais valorosas ao seu redor. Irmãos, saiba quem você é. Ande com gente grande ou menor, seja o que for, mas saiba caminhar em todos os lugares, entendendo que você tem a sua marca, você tem o seu valor. O que importa que Davi esteja matando os 10 milhares, se eu estou matando os meus milhares? O que importa que você esteja crescendo, se tornando maior do que eu, se eu, dentro daquilo que Deus separou para mim, estou vencendo, estou progredindo? Cada um tem uma medida, cada um tem uma marca, cada um tem um tamanho, e que Deus te abençoe naquilo que você faz. A minha alegria é andar com você e você ser muito maior do que eu. Queridos, isso vai sucumbindo, mas aí ele chega no auge. Você quer ver a decadência desse homem? 1 Samuel capítulo 28, quando a Bíblia diz, ele diz: buscai-me uma mulher que tem um espírito de feiticeira, uma médium. Você pode, esse cara escolhido por Deus, você pode imaginar como ele foi caindo, até chegar a olhar horóscopo. Ele virou um crente tão carnal, que se fosse antigamente, ele ligava para o Ligue Já. Quem se lembra disso? Você é velho como eu. Ligue Já. Você sabe que ele estava no culto, ela estava, e tinha uma placa ali dizendo: traga o seu amor de volta. E a pessoa capaz de ligar por trás o seu amor de volta. Ô crente mais ou menos. Saul era assim. Saul foi procurar uma médium. Irmãos, deixa eu dizer, ninguém cai de repente. Quando você vê um crente caído, sem vontade de ir à igreja, idolatrando outras coisas, não foi de repente não. Foi um processo. A gente cai em etapas. E aqui foi o fundo do peso. Médium. Diga comigo, médium. Você pode dizer, diga médium. O que significa um médium? A palavra médium é um mediador. É uma pessoa que media os espíritos entre você e tenta dar voz para os espíritos para você. Essa é a palavra médium. Mídia. É a mesma palavra de mídia. E quando a pessoa ela deixa de crer em Deus, ela começa a acreditar na mídia, na social media. A mídia é a mesma coisa. Ouça bem,
que é mídia? Alguém que pega aquela informação que é muito mentirosa e media para chegar em você. Isso é um médium. Ou a mídia. A palavra mídia significa quem media. É a mesma coisa que a palavra médium. É a mesma coisa. Depois, vai lá, pergunta o GPT. É a mesma coisa. É quando a pessoa deixa de ouvir a voz de Deus, ela começa a ouvir a voz dos mediadores. Daquele que diz assim, esse comportamento que é bom, para que viver isso? Para que viver compromisso? Para que viver? E você vai acreditando em outra mídia. Por quê? Porque você já não se conecta com Deus. Você precisa de que uma mídia te diga a respeito dos princípios, dos valores que você tem que viver. A feiticeira manipula o invisível. Hoje a mídia manipula a percepção. Quando você honra um mensageiro mais do que a verdade, você idolatrou a mídia e você entrou na feitiçaria do médium. 1 Samuel 31, verso 4, então ele chega no final. Veja, quando ele se matou, quando ele se jogou sobre a espada, o reino já estava destruído há muito tempo. É o processo da autodestruição. Saul não foi destruído pelos seus inimigos, ele foi destruído pelas suas decisões. Ele perdeu o mentor, ele perdeu o pastor, ele perdeu o povo, ele perdeu o filho, ele perdeu os amigos, ele perdeu Deus e acabou perdendo a si mesmo. Quando você vê perdendo muita gente na vida, cuidado, pode ser que você esteja de ladeira abaixo, até chegar a um lugar aonde o seu reino sucumbe debaixo dos seus pés, e de repente você vê destruído aquilo que você pensou ser o melhor da sua vida. E queira Deus que você tenha a oportunidade de recomeçar. Mas quando eu olho para Davi, ouça bem, todos esses pontos que eu falei, Davi teve um comportamento diferente. Assim, do mesmo jeito que Saul, ele desprezou a graça e achou que ele merecia as coisas. Em 2 Samuel 7,18, Davi diz assim: então entrou o rei Davi perante o Senhor, depois já sendo rei, não tá? 22 anos, já estava reinando. Ele disse: quem sou eu, Senhor? E o que é a minha casa para que tenhas me trazido até aqui? Isso, irmãos, é o comportamento de Davi. É por isso que Deus diz: eu vou manter o seu reino eternamente. Porque Davi pode ter errado, pode ter falhado, mas ele nunca esqueceu que foi Deus que tirou ele por detrás das malhadas e colocou sobre o trono de Israel. Irmão, por que Davi continuou simples, humilde? Ele começou pequeno, mas permaneceu pequeno no coração e nunca transformou a graça em direito. Irmãos, depois de 22 anos depois dele ser ungido como rei já sobre toda Israel, a Bíblia diz que ele entra em Jerusalém sem calçado, dançando na presença de Deus. Ele não ficou risquinho que não se expõe, que não grita, que não celebra, que não ama a presença de Deus. Ele não foi para um lugar onde fica assim, olhando ao redor, porque para que isso? Para que esses crentes ficam adorando, gritando? Eu sou equilibrado. Davi não é assim não. Davi diz assim: eu sei de onde ele me tirou, eu sei o que ele tem feito na minha vida, eu vou dançar na presença dele e eu vou celebrar a presença. Alguém me ajuda? Se Deus fez isso por você, aleluia. Irmãos, Davi soube esperar. A Bíblia diz que ele foi ungido e foi 15 a 17 anos até ele ser rei sobre a tribo de Judá e Benjamim, e foi 22 anos até ele ser rei sobre todo Israel. Não houve impaciência no coração. Irmãos, chegou um dia em 1 Samuel capítulo 24 e 6, que Saul estava dentro de uma caverna e ele estava no escuro, e Saul entrou. A Bíblia é muito bonitinha, ela diz assim: para aliviar o ventre. Assim,
E Saul foi e abaixou. E aí Joabe estava do lado dele, ele estava no escuro. E a luz, quando você entra da luz para a escuridão, você não vê. Mas como você está na escuridão e olha para a luz, você vê quem está entrando. Aí Joabe olhou para ele e disse: Deus colocou o teu inimigo nas suas mãos, pega essa espada e mata Davi. Ele diz assim: eu nunca vou tocar no ungido do Senhor, eu vou esperar a minha hora. Isso é paciência, irmão. É você entender, Deus tem a hora para mim. Alguém pode levantar e dizer: na hora certa Deus vai me dar o meu lugar. Diga: na hora certa as portas se abrirão. Na hora certa Deus vai mudar a minha sorte. Alguém aqui pode celebrar o Senhor na hora certa. Na hora certa. Ele sabe, irmão, nos relacionamentos, Davi não foi louco relacional, não foi um idiota relacional. A Bíblia diz que ele só andava com gente grande. Na verdade, quem andava com ele era chamado dos valentes, os valentes de Davi. E assim, teve valente de Davi que matou gigantes maiores do que ele, que venceu mais guerras do que ele. Ele andava com Joabe. Por exemplo, lá em Samuel, capítulo 18, ele diz assim: os filhos de Zeruías, que eram o Joabe e os irmãos dele, são maiores do que eu. Ou seja, os caras eram maiores do que ele, tinham mais gente que ele, e andava com ele. E ele: está tudo bem, eu sei quem eu sou, eu sei a unção que está dentro de mim. Irmãos, ele não se importava com isso. A Bíblia diz que Abner chegou para celebrar um acordo com ele. Abner era muito maior, era um general de guerra, e ele foi lá: vamos ter uma aliança, eu quero andar com pessoas muito maiores do que eu. Não tenho problema de autoestima não, irmão, não tenho mesmo. Você não tem mesmo, irmão. Você assim, entra na casa mais rica que for, na maior que for, olha que bonito, mas eu prefiro o meu cafofo. Sim, eu sou feliz com o que Deus me deu. Quem é feliz com o que Deus te deu aí, celebra ao Senhor. Irmão, que você tem o melhor lugar. E cada um tem a sua porção. E ele é esse cara, ele é essa pessoa que mantinha os relacionamentos, porque ele celebrava o que as pessoas conquistavam. Na obediência, irmãos, ele não relativizou. Lá em Salmo 119 ele diz: apressei-me e não me detive em observar os seus mandamentos, e nenhum só deixei de perceber. O que ele está dizendo é assim: ele errou na vida, mas ele voltou atrás, disse: eu não vou negociar, eu não vou ser obediente numa parte e deixar alguma coisa fora. Esse é o coração. Na identidade ele sabia quem era. E deixa eu dizer uma coisa: Davi não teve mediador. Assim, a Bíblia conta a história. Se coloque de pé, por favor. A Bíblia conta a história. Obrigado. A Bíblia conta a história que Davi estava em Ziclag, que era uma região, e os amalequitas, os mesmos amalequitas foram lá e roubaram a família dele, tudo que ele tinha. E quando ele chegou, a Bíblia diz que ele chorou muito. A Bíblia diz que ele e os valentes dele choraram até não ter força. Mulher, é isso que nós somos sem vocês. A gente chora. É ou não é? É isso. Os bichinhos choraram. É engraçado. Briga. A mulher foi embora. E choraram. E a Bíblia diz, olha só que lindo, a Bíblia diz: mas Davi fortaleceu-se no Senhor seu Deus. Você pode dizer: eu vou me fortalecer no Senhor meu Deus. Aí chegou o sacerdote, porque ele tinha um sacerdote que andava com eles, e o sacerdote: quer que eu busque a Deus? Não, me dá aqui, me dá o éfode. Você sabe que ele não podia vestir o éfode, porque ele era da tribo de Judá, e só podia vestir a roupa sacerdotal que era da tribo de Levi. Ele não quis nem saber. Ninguém vai mediar. Desculpa, irmão. Posso dizer, é legal você pedir o irmão para orar por você, você pedir, mas tem uma hora na vida que você dizer: Senhor, eu estou assumindo a responsabilidade da minha intercessão, eu estou assumindo a responsabilidade da minha oração, eu estou vestindo a roupa sacerdotal, eu estou entrando em guerra. A Bíblia diz que ele entrou, irmão, pegou o Urim, Turim, e a Bíblia diz que ele foi para o Senhor.
e disse: Senhor, porque é acostumado só de ver Deus falar com o sacerdote, vai fazer isso, vai fazer isso. Ele não, ele vestiu a roupa e disse: Senhor, eu não estou confiado em gente que media, eu estou confiado naquele que abriu para mim um vivo caminho que me dá acesso ao Pai. Tudo bem, irmão, você recebeu uma palavra profética, mas ficar correndo atrás de quem profetiza, fica maduro, irmão, deixa de ser infantil espiritualmente. Assim, ei, querido, isso é infantilidade espiritual. Ficar assim, a pessoa está profetizando lá, fica com a cabeça assim, esperando. A gente foi, eu me lembro, a gente foi, a primeira vez que a gente conheceu o Vitor Hugo, a gente foi num evento, aí foi alguns irmãos aqui na igreja, aí o Vitor Hugo começou a profetizar assim, né? Aí ele entrava assim, aí tinha um irmão aqui que fazia assim, ia pro corredor. Eu ria, eu estava lá, meu Deus, deixa eu dizer, irmão, se Deus quer falar com você, Ele te acha. Você não precisa ir correr atrás de ninguém, não. Você não precisa ir atrás de profeta, não. Você não precisa de mediador. Você tem o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Alguém aí me ajuda e celebra ao Senhor. Ele vestiu a roupa. Ele disse: Senhor, eu vou perseguir. Deus disse: vai e persegue. Esse é o homem que não desistiu da família. Ele disse: Senhor, minha família foi embora. Eu não. Deus disse: vai atrás da família. Vai atrás do que é seu. Vai atrás das suas posses. Vai atrás daquilo que foi roubado. Vai atrás daquilo, vai atrás da restituição espiritual, financeira, emocional. Vai atrás. E ele foi atrás, irmãos. E esse é o homem que Deus disse, ouça bem, e é isso que eu quero declarar sobre a sua vida hoje. Olha só, 2 Samuel 7,16. Você não é Saul, você é Davi. Levante a mão e diga: eu não sou Saul, eu sou Davi. E Deus diz assim: porém a tua casa, Davi, e o teu reino serão firmados para sempre diante de mim, e o teu trono será firme para sempre. Eu estou declarando que você vai crescer sem parar, que você vai progredir, que você vai avançar. Alguém recebe essa palavra aí, querido? Olha, ouça que incrível. Em Lucas capítulo 1:32, quando Jesus vai ser apresentado no templo, um profeta chega para ele e diz assim: este será grande. Para Jesus, pequenininho, bebezinho, no colo de José e Maria. Será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele vai reinar eternamente no trono que não tem fim, o trono de Davi. Meus irmãos, Deus olhou para a simplicidade, Deus olhou para quem cuida dos relacionamentos, Deus olhou para quem cuida das coisas importantes e esquece dos detalhes, não fica pego. Deus olhou para um homem que sabe dançar e ser agradecido na presença de Deus. Deus olhou para um homem que não precisa de ninguém para mediar, que entra na presença de Deus e diz assim: o trono dele é para sempre, a família dele é para sempre, o negócio dele é para sempre. E eu estou aqui para decretar que nós estamos aqui para assumir que nós somos de Davi, que nós somos da geração Davi, nós não somos da geração Saul. E se você perdeu por alguma coisa, Deus está dando uma palavra de reinício, de crescimento, você vai se erguer em nome de Jesus. Você pode levantar as mãos para o alto e adorar ao nome do Senhor nesta noite. Levante a mão e diga: se eu não tenho a ti, e se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta, eu te levarei. Cada dia mais satisfeito em ti.
quem Deus confirma para sempre, confirma as coisas, não é quem não erra, irmão. Davi cometeu um erro tão grotesco. Ele assassinou uma pessoa, ele adulterou. Não é a respeito de tropeços, é a respeito de como eu lido com os meus tropeços, a humildade com que eu vou para a presença de Deus. Salmo 51, essa expressão de humilhação da alma dele. Ele sabe se voltar para Deus, ele sabe e ele sabe acertar, consertar os caminhos. Não é respeito, irmão, nós não estamos falando de perfeição aqui, porque depois que ele errou, depois Deus disse: encontrei a Davi, um homem segundo o meu coração. A pessoa segundo o coração de Deus é a pessoa que tem marcha ré, que sabe pedir perdão, que sabe se humilhar e que sabe colocar para Deus que ele depende de Deus. Se você depende em tudo de Deus, levante as suas mãos para o alto e diga assim comigo: eu estou aprendendo a depender do Senhor. Eu estou aprendendo a estar cada dia mais satisfeito em Ti, à medida que Te conheço mais. Tudo perde o seu valor. Só quero a Ti e nada mais, nada além de Ti. Só quero a Ti, nada além de Ti. Depois que Davi entrou na cidade de Jerusalém e adorou, o profeta Natan disse: eis que hoje eu estou confirmando o reino nas suas mãos. Eu quero dizer que Deus está confirmando sua família, confirmando seu trabalho, confirmando aquilo que você colocar a mão. Deus está confirmando o coração humilde. E se você celebra a Deus por isso, dê uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia. Você pode dar um brado de júbilo essa noite, celebrar o Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti, que o Senhor sobre ti levante a luz do seu rosto e que o Senhor te dê a paz. Vai na paz de Cristo. Abraça alguém, diga: foi bom estar aqui. Deus te abençoe. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em Ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei forte o coração de alguém, Deus tem que transformar através dessa palavra e tudo. Nós somos agentes de transformação do reino. Esteja tudo o que está acontecendo na vida da nossa igreja. Gente, olha, é precioso demais o que está acontecendo na comunidade das nações, uma igreja vibrante que tem se posicionado para a nossa cidade nesse tempo. O nosso intuito famílias dessa cidade. Sermos desse, claro, você pode ser o agente de transformação para alguém. Para alguém, eu tenho certeza que Deus, através da sua palavra, que é poderosa, que é viva, que é eficaz, vai transformar alguém. O Espírito Santo vai convencer alguém do pecado e vai se encontrar poderosamente com essa pessoa. Esse é o nosso canal de comunicação acontecendo na vida da igreja. Você tem segue a gente lá na nossa rede social, segue lá, CN Fortaleza, entra lá no Instagram, tem sempre um highlight de tudo que está acontecendo, os vídeos dos nossos contos, gente, é precioso demais, está conectado nessa fonte, que graças a Deus tem sido
incansáveis, nós estamos em vários no Brasil, mas aqui nós falamos direto da CN Fortaleza, aqui no Igreja Tours. E se você está aqui em Fortaleza e assistiu o escuto aqui comigo, aqui no YouTube, entregou sua vida para Deus, conecta com a gente da nossa